No vídeo de hoje nós vamos analisar o edital do concurso do Ministério Público de Goiás para o cargo de arquiteto. Então, se você vai fazer essa prova ou se ainda está pensando se vale a pena ou não, vem comigo. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar sobre o concurso do Ministério Público de Goiás para o cargo de arquiteto. Vamos analisar esse edital que muita gente me pediu lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, siga lá, que lá eu respondo vocês com mais facilidade, a não ser nos comentários do vídeo aqui do YouTube, tá? E agora nós vamos falar sobre esse concurso que muita gente está querendo fazer, mas não sabe se é bom ou não, se vale a pena ou não. A primeira informação que nós precisamos falar sobre ele é sobre a banca. A banca é a FGV, Fundação Getúlio Vargas. A FGV não é uma banca fácil, muito pelo contrário, eu acho que hoje a FGV deve ser a banca mais complexa que existe no mercado dos concursos, né? Já que a ESAF se aposentou, então a FGV, a Sebrasp, né, a antiga CESP, são as bancas mais temidas pelos concurseiros. O que isso significa? Significa que não podemos esperar uma prova fácil, muito pelo contrário. O português da FGV já é muito conhecido, né, por ser bem difícil, mas também significa que nós poderemos ter uma prova com uma nota de corte mais baixa do que se fosse outras bancas menos tradicionais, tá ok? Então vamos para outras informações, ó. Como nós podemos ver aqui, são duas vagas para o cargo de analista em edificações, arquitetura e urbanismo. É uma prova de nível superior. Nós teremos outros cargos também no concurso, né? Mas o que interessa aqui para a gente é o cargo de arquiteto. Próxima informação, ó, das etapas do concurso. O concurso será realizado em 5 etapas em todos os cargos. Então, quais são essas etapas? A primeira etapa é a prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. A segunda etapa é uma prova discursiva que nós veremos a seguir, que são 2 questões discursivas para o cargo de arquiteto, tá? E ambas têm caráter eliminatório e classificatório também. A terceira etapa é a avaliação de títulos de caráter classificatório apenas, e essa avaliação de títulos, obviamente, se você não tiver nenhum título, não tiver uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, você não vai ser eliminado do concurso por causa disso. Mas se tiver, você vai somar uma pontuação aí extra. Quarta etapa, perícia médica dos candidatos que se declararem com deficiência de caráter unicamente eliminatório. Então, para aqueles candidatos que se declararem com algum tipo de deficiência, né, que quiserem concorrer para aquelas vagas, teremos essa quarta etapa para a pessoa comprovar, né, uma perícia médica. E a última etapa é a heteroidentificação dos candidatos que se declararem negros de caráter unicamente eliminatório. Então nós temos a perícia médica para as pessoas, para os PCDs, e também nós teremos a heteroidentificação para as pessoas que se declararem negras. Vamos falar agora do salário, né, da remuneração, da carga horária, vamos ver como que isso tudo funciona, ó. Analista em edificações, arquitetura e urbanismo. O trabalho é para 40 horas semanais, tá? E o salário, a remuneração é de R$ 8.912,97. Mas o edital também fala que se ao longo do concurso, ao longo da validade do concurso, surgirem outras vagas, essas vagas deverão também ser destinadas às pessoas negras e às pessoas com deficiência, de acordo com a lista de classificação, né? Próxima informação das inscrições, quando que se encerram essas inscrições, porque as inscrições já estão abertas, né? As inscrições para o concurso estarão abertas do dia 31 de janeiro de 2022 até o dia 7 de março de 2022. Esse é o prazo máximo para você fazer a sua inscrição. E qual que é o valor da inscrição? Os valores das taxas de inscrição para os cargos serão de R$ 110 para nível superior. Então, a inscrição é no valor de 110, não é uma inscrição barata. Considerando que estamos falando de uma das maiores bancas desse país, o valor é dentro do esperado, porque Sebrasp e FGV costumam cobrar aí as suas taxas de inscrições para concursos de nível superior entre R$ 100 até 150, eu já vi editais com R$ 200 a valor da inscrição.
Vamos falar agora da data da prova, né? Ó, a prova objetiva e a prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório serão realizadas preferencialmente na cidade de Goiânia, no dia 1º de maio de 2022, das 8 da manhã até ao meio-dia, né? Para os cargos de nível superior, que é o que nos interessa, segundo o horário oficial da cidade de Brasília. Então, prova das 8 da manhã até meio-dia e no dia 1º de maio. Então isso quer dizer que você tem quase 3 meses para estudar, se você estiver estudando a partir de hoje, né? A partir de hoje você tem aí 2 meses e meio, um pouco mais que isso, para se dedicar a esse edital. Vamos falar então da composição dessa prova objetiva. Ó, a prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos será composta por 60 questões, valendo 1 ponto cada questão, totalizando 60 pontos, sendo 30 de conhecimentos básicos e 30 de conhecimentos específicos. Todas as questões terão 5 alternativas. O que isso significa? São 60 questões, cada uma vale 1 ponto, não tem peso diferente para conhecimento básico e conhecimento específico. Isso é bom ou isso é ruim? Depende. Se você for expert em português, isso é muito bom, porque como nós veremos um pouco mais adiante, português tem um peso muito grande para essa prova. Aliás, para todas as provas da FGV, português tem um peso gigantesco. Então aí está, ó, quadro de disciplinas, né, do concurso. Ó. Teremos língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, noções de informática e conhecimentos específicos. Língua portuguesa, serão 15 questões de língua portuguesa, ou seja, 15 pontos. 1/4 do valor da sua nota. Raciocínio lógico, 10 questões, ou seja, 10 pontos. Noções de informática, 5 questões e 30 questões de conhecimentos específicos. Repare o peso que tem língua portuguesa neste edital. Então, não negligencie essa matéria. Eu já falo isso para vocês, não só para a FGV, mas para qualquer outra banca. Língua portuguesa é fundamental em qualquer concurso que você for fazer. E se for uma prova da FGV, então, não tem nem o que falar, né? E uma dica que eu já te dou antes da gente passar lá pelo conteúdo programático. Resolva muitas questões, especialmente da FGV, porque a FGV tem uma maneira toda diferente de cobrar a língua portuguesa. Então não seja surpreendido pela banca. Outra informação: será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato aos cargos de nível superior que não acertar ao menos 50% do total de questões, então você tem que fazer no mínimo 30 pontos, tá? Essa é a regra do edital. Caso você não atinja esses 50%, você está automaticamente eliminado do concurso. Falamos da prova objetiva e agora vamos falar um pouco da prova discursiva. Ó, somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos que forem aprovados na prova objetiva, conforme quantitativo especificado na tabela a seguir. Então, uma coisa que gera muita dúvida no pessoal que está estudando para concurso é o seguinte: lá no slide anterior, né, na imagem anterior, eu falei para vocês, né, que a banca estava dizendo que para você considerar apto, para você ser aprovado, classificado, você precisa fazer pelo menos 50% da prova objetiva. Isso é uma coisa. Isso não significa que você fazendo 51%, você automaticamente terá a sua discursiva corrigida. Não, a banca está te dizendo aqui, ó, ela vai corrigir somente dentre daquelas pessoas que foram classificadas, que conseguiram fazer 50% ou mais da prova, né? Ela vai corrigir da ampla concorrência as 40 maiores pontuações, de candidatos negros os 20 maiores e de PCD os 20 maiores também. Então não vai ser todo mundo que vai ter a sua discursiva corrigida. Todo mundo vai fazer a discursiva. Agora, ser corrigida somente esse número aqui, 40 da ampla concorrência, 20 de pessoas negras e PCD 20 também. Mais uma informação sobre a prova discursiva ainda. Ó. A prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório, totalizando 10 pontos, será constituída de 2 questões dissertativas de conhecimentos específicos, a serem respondidas em até 15 linhas cada, valendo 5 pontos para cada questão. Ou seja, nós temos 60 pontos da prova objetiva,
nós temos mais 10 pontos de duas questões discursivas, 5 pontos para cada um, totalizando até o momento 70 pontos. Vamos falar agora da terceira forma que você tem de ter pontuação nesse concurso, que é a prova de títulos, né? Ó, prova de títulos, pós-graduação, você pode fazer meio ponto, pós-graduação, né, que é no caso mestrado, 1,5 ponto e doutorado 3 pontos. Então, no máximo, se você tiver uma pós, um mestrado e um doutorado, você pode fazer 5 pontos. Mas, Felipe, e se eu tiver 2 doutorados? Não vale. Você pode fazer no máximo 5 pontos. Então, se você tiver 2 doutorados, você vai, ao invés de você ter 6 pontos, você vai ter o máximo de 5 pontos, tá legal? E agora nós vamos falar da classificação no concurso, ó. A nota final para os cargos de nível superior será a soma das notas obtidas na prova objetiva, na prova discursiva e na avaliação de títulos, ou seja, 60 pontos da objetiva, 10 pontos das duas discursivas e 5 pontos no máximo se você tiver títulos. Então, o máximo de pontuação que alguém poderia fazer neste concurso seria de 75 pontos. Mas agora vamos para o conteúdo programático, né, que é a parte que mais interessa e que deixa mais gente apreensivo. Começamos então por língua portuguesa. Língua portuguesa eu não preciso nem dizer, né, que é o básico aqui, o conteúdo programático de língua portuguesa é o que se cobra em todos os outros concursos. Porém, estamos falando de FGV. E quando estamos falando de FGV, língua portuguesa é uma matéria que a FGV leva para o coração. Então, mais uma vez, resolva muitas questões da FGV de língua portuguesa, porque não é uma matéria tão simples quando se trata de FGV, tá? A FGV, ela adora complicar as questões de língua portuguesa, principalmente de interpretação de texto. Então, resolva questões para você não ser surpreendido no dia da prova. Raciocínio lógico matemático, e aqui também é o que se cobra na maioria dos concursos, tanto na parte de raciocínio lógico propriamente dito, quanto na parte de matemática. Eu fiz um vídeo semana passada indicando canais no YouTube para você estudar, e lá eu dei dica de 2 professores que ensinam raciocínio lógico com maestria. Se você não assistiu, vai lá assistir depois, tá? E agora chegamos em informática. Informática, nós temos aqui, ó, dispositivos de entrada e saída de armazenamento, várias coisas de informática. Eu posso indicar aqui para vocês um site, né, de um professor chamado Fernando Nishimura. Eu já estudei algumas vezes informática, quando precisei estudar informática, com ele. Ele tem um curso em PDF, tá? Não é videoaula não. É em PDF, o curso, se eu não me engano, custa uns 70, 80 reais. E eu dei uma olhada no site e ele tem o curso para o concurso do Ministério Público de Goiás. Então, se você for fazer essa prova, talvez valha a pena. Se você nunca tiver estudado informática, não tem ideia do que vai cair, pode ser que o curso dele seja uma boa para você. Então vamos para os conhecimentos específicos, que é a parte que eu tenho certeza que você mais está ansioso, né? Não vou passar por todos, porque são vários aqui, tá? Mas eu vou passar por aqueles que eu acho que tem mais chances de a banca cobrar, porque ela gosta muito. Então vamos lá, História da Arquitetura. Esse já é um tema que a banca ama de paixão. A FGV adora cobrar a História da Arquitetura. E o que ela faz? Por exemplo, esse concurso para o estado de Goiás, procure as obras tombadas do estado de Goiás, sabe? Obras importantes que foram feitas lá, e tente estudar os estilos dessas obras, tá? Uma boa referência é o site do IFAM, você pode achar muito material por lá. Outra coisa, se você quer dicas de como estudar para a História da Arquitetura, eu tenho 2 aqui para vocês. Um é o canal do Bruno Pereira, se você ainda não conhece, ele é um excelente professor de História da Arquitetura. E o outro é um material que a Monique Ângelo, lá do Instagram, desenvolveu, tá? O arroba dela é @arquiresumos. Então dê uma olhada lá, porque ela também desenvolveu um e-book só para a História da Arquitetura para concursos, então talvez te ajude muito. Vamos lá, outra informação importante, levantamento arquitetônico e urbanístico. Aí nós estamos falando daquelas etapas de projeto, né? Lei 16.636, tanto a parte 1 quanto a parte 2. Eu também daria uma certa atenção para as normas antigas de etapas de projeto, porque algumas bancas ainda continuam cobrando, então se elas cobram, pode ser que a FGV também cobre. Então, como ela não especificou aqui nenhuma NBR específica, se ela cobrar, você não vai poder entrar com recurso depois, tá? E quando a gente está falando de locação de obra, eu preciso que você vá para a prova sabendo 2 conceitos importantes. O conceito do método do cavalete e o conceito do método do gabarito. Você precisa saber esses conceitos, tá? Dá uma pesquisada lá.
Outras informações importantes, canteiro de obras. Canteiro de obras é uma matéria que a banca FGV adora. Como que você vai estudar essa matéria? Quais são as referências bibliográficas? Nós temos basicamente duas referências principais, que é a NR18 e a NBR 12.284 de 91. A 12.284 de 91, ela fala das áreas de vivência em canteiro de obras. E a NR18 ela fala das condições do meio ambiente de trabalho, né, nos canteiros de obras. São duas normas muito importantes. Eu aconselho você a começar pela 12.284 porque é uma norma mais curta e de mais fácil entendimento, tá? Faça essa, resolva questões, existem várias questões de canteiro de obras, tá? Para você resolver. E daí depois complemente com a NR18, que daí sim é uma norma mais extensa. Ela teve uma atualização em 2020, está com 50 e poucas páginas, mas a versão antiga, que as questões de prova que você vai encontrar são da versão antiga, né? Porque a atualização é muito recente. E da norma antiga nós temos acho que 95 páginas, quase 100 páginas da NR18. Outro tema bastante importante para sua banca, acessibilidade. E quando a gente está falando acessibilidade, como ela não especificou claramente NBR 9050, além dessa norma que é fundamental que você saiba, né? Nós temos uma outra NBR de acessibilidade, que é a NBR 16.537, que é a lei do piso tátil. E essa NBR cada vez mais é cobrada, e ela é cobrada dentro de acessibilidade, porque ela fala do piso tátil. Então, fique esperto com essa norma. Eu, se fosse você, daria também uma ênfase muito grande a essa NBR, tá? Instalações prediais. Aqui nós estamos falando basicamente de instalações elétricas, instalações hidráulicas e também instalações de telefonia. Gás não costuma ser tão cobrado, mas essas três você precisa ir para a prova sabendo, tá? Elétrica, hidráulica e telefonia. Projeto de reforma, Lei 16.280, nós temos, lembrando, temos a NBR de 2014 e também tivemos uma atualização em 2015, que trata lá das condições de reformas. Então, é uma norma que cada vez mais é cobrada, então você precisa também ficar atento, porque a FGV gosta bastante. E além, ainda no item 7, ó, em projetos de reforma, nós temos revitalização e restauração de edifícios. E quando a gente fala de restauro, né, de revitalização, nós estamos falando de patrimônio histórico. E aqui nós poderemos e nós devemos fazer um link direto com o primeiro tópico lá, que é História da Arquitetura. Não são raras as vezes que a banca gosta de pegar um edifício, né, do estado, da cidade que ela está realizando aquela prova, falar, citar as características não só do estilo arquitetônico, mas também da questão do tombamento, se aquela obra é tombada ou se não foi tombada. E daí eu preciso que você se atente para o decreto número 25, que é extremamente importante, e dá uma olhada lá também no site do IPHAN, né? Não custa nada, lá tem várias informações importantes sobre revitalização, sobre restauro e sobre patrimônio. Ó, nós temos aqui no item 8, ó, estimativas de custos, orçamentos, laudos, pareceres técnicos, etc. Orçamento, você precisa saber que a banca FGV adora cálculos, tá? Então, sabe aquele cálculo da hora do pedreiro, do servente, do serviço, dos equipamentos? Você precisa saber aquilo. Pratique muitas questões de provas anteriores, porque a banca FGV adora colocar você para pensar, para você executar alguma coisa. E cálculo é uma matéria que ela realmente, né, é uma área que ela gosta muito de colocar nas provas. E uma última informação que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que eu considero que a banca vem cada vez mais cobrando, é lá do item 10, os DOTs, né, Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável. Pesquise o que são esses DOTs, quais são os princípios dos DOTs, né, porque ela, recentemente, em 2021, teve a prova da FunSaúde lá no Ceará, e ela cobrou uma questão sobre DOTs, tá? E isso é uma tendência da banca FGV, ela gosta muito dessa parte de planos de mobilidade urbana, então também leia a Lei de Mobilidade Urbana, que também é muito importante para você, a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos, se tem algum outro edital de concurso que vocês querem que eu analise, e até o próximo vídeo.